Afinal, você já se perguntou se você gasta o seu dinheiro com culpa? Sabe aquela hora que você vai passar o cartão, na hora que você está passando o cartão, no fundo lá dá uma dorzinha e fala, pô, será que eu estou fazendo isso certo? Será que é a hora de eu comprar isso aqui que eu estou comprando? Bom, vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Gilson, mentor financeiro aqui da Flechinha Azul, e hoje eu vou falar de uma coisa que muito recorrente em famílias, em pessoas que têm problema em controlar os gastos, né? E acabam aí se estrepando com o cartão de crédito, principalmente no final do mês, e não curtindo aquilo que gastam nos seus momentos aí de lazer, principalmente, né? E eu vou falar que isso aí é muito comum porque eu costumava ser assim também, aquela passada de cartão quando você vai passar ali para comprar um restaurante, ou talvez ali vai comprar uma roupa que você quer, ou um ticket de um evento, sei lá, aquilo que você gosta de fazer nas suas horas livres, né? Afinal, a gente não só trabalha para pagar conta, mas devido à falta de planejamento financeiro, a gente acaba aí gastando, mesmo sabendo que está errado, e aí acaba que aquele restaurante, por exemplo, até o gosto da comida não é a mesma coisa, que você já entra nele no restaurante preocupado com a conta, porque você no fundo sabe que talvez não deveria estar ali, algo assim. Então fique ligado até o final desse vídeo que eu vou te contar como você vai acabar e lidar com esse sentimento aí no seu dia a dia. Antes, né, não custa nada, deixa o seu like, se inscreve aqui em nosso canal, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês e ajuda a gente também a trazer novidades sobre educação financeira para todo mundo e para a família, tá ok? Então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho lá também, que toda semana tem vídeo novo aqui para você se inteirar melhor naquilo que você precisa saber. Bom, agora vamos lá para a parte principal do vídeo. Bom, a primeira coisa aqui que você precisa fazer com relação ao seu dinheiro é entender duas coisas. Planilha de controle financeiro e planejamento financeiro são duas coisas completamente diferentes. Na verdade, elas até podem se complementar, mas não é a mesma coisa. Se você já acha que você tem um planejamento, que você tem uma planilha, você está errado. A planilha simplesmente registra os seus gastos, mas você sabe o que significa aqueles gastos? Você sabe planejar aí o seu mês para você ter um dinheiro para gastar com o que quer, sem culpa? Enfim, bom, dentro de planejamento financeiro a gente costuma o quê? Elencar as despesas, né? Dividir as despesas, eu costumo dividir aqui em três caixinhas, né? As despesas dos custos fixos, são aqueles custos que a gente tem como obrigatoriedade todos os meses estar ali gastando, por exemplo, o aluguel, a conta de água, a gente bate muito na tecla isso, aliás, a Flechinha Azul. É aquele famoso para você sobreviver, né? Alimentação, mensalidade da escola dos filhos. E você tem que ter mapeado todos esses custos e saber bem o que eles representam na sua renda, né? O que é isso? Se a renda do casal, por exemplo, lá é 10 mil e vocês têm 5 mil com esses compromissos, com certeza aí 50% da renda do casal já está comprometida aí com seus custos fixos, certo? Então, primeira coisa você tem que entender é isso. A segunda caixinha que costumo dizer, dentro do seu planejamento, é a caixinha o quê? Dos gastos variáveis, dos gastos que sem culpa, certo? Então, seus gastos sem culpa são aqueles gastos que você gasta com a parte que você gosta, que é o quê? Seus gastos de lazer, ou fazer o que você gosta, né? Praticar atividades esportivas, viajar, comer em restaurantes fora, ter experiências novas na sua vida, que você vai ficar, aquilo que vai ficar marcado para você, principalmente fazendo com aqueles entes que você ama, com a sua família, com seus filhos. Isso é muito importante, você ter um planejamento para essas receitas. Então você vai ter que saber que você vai ter que reservar uma verba para isso. E isso aí é um fator muito importante para você aí não gastar mais com culpa. E a terceira caixinha aqui dentro das despesas que você vai ter é o famoso pagar o boleto para você mesmo. O que é isso? São os investimentos, né? Os investimentos são, eu costumo dizer que é uma coisa que você não pode negar se pagar, afinal você está investindo em você mesmo, né? No caso da família, do casal, investindo no casal mesmo. O que é isso? Você já ter ali uma verba separada para investimentos. E esses investimentos, eles vão ter objetivos diferentes, né? Não vou entrar muitos em detalhe aqui, mas eles terão objetivos diferentes. Por exemplo, um investimento para viajar no ano que vem ou comprar alguma coisa ao final do ano, aquelas compras de Natal, por exemplo, já deixar uma verba
reservada para isso. E os investimentos mais de longo prazo, que são, por exemplo, a compra de uma casa para dar entrada lá na casa, a compra de um terreno, a aquisição de uma casa na praia, enfim, coisas maiores que exigem mais tempo para você se planejar. Então, você tendo em mente que as caixinhas das suas despesas estão divididas desse jeito, já é o primeiro passo para você construir um planejamento financeiro. Mas para lá, quanto eu posso gastar com cada caixinha dessa? No caso de despesas fixas, né? O que é isso? É o seu custo de vida. É muito legal você entender que esse custo de vida aí vai determinar tudo que você vai poder gastar com aquilo que você gosta, né? Ou seja, o interessante é esse custo aí ficar lá entre os 50% e 60% aí da receita do casal, para que de maneira que vocês consigam gastar com outras coisas e até mesmo investir no futuro de vocês. Então, vocês vão ter que fazer um planejamento, né? Pensando nisso. Aí, como é que eu sei? Cara, é muito simples. Você vai pegar a renda, se a renda é 10 mil, você vai separar lá de 5 a 6 mil para tentar viver com esses 5 a 6 mil todos os meses. Esse gasto é o quê? Certamente vai começar o mês, você já vai retirar aí da receita de vocês, do salário de vocês, essa despesa, porque é certo que todos os meses vocês vão gastar algo em torno deste valor. Há um problema aqui. Se esse custo fixo hoje de vocês, se vocês não têm planejamento e vão fazer agora esse planejamento, repare que está em 80%, por exemplo, isso já se torna um problema. Não que seja um problema que você não consiga resolver, mas já vai ditar muito o que você pode gastar com outras coisas, né? Então, o ideal é o quê? Você trabalhar com coisas que estão ali doendo muito no seu orçamento, né? Algumas despesas de casa, se você somar todos os streamings, por exemplo, será que faz sentido? O carro que nós temos, será que faz sentido para o momento atual ter um carro que a prestação é desse valor, mais os custos que, por exemplo, um carro envolve? A casa, será que o nosso aluguel está de acordo aí, ou nossa prestação de casa está de acordo com o que a gente precisa no momento, ou o que a gente pode no momento, né? Mas isso vai muito do que vocês querem dar prioridade na vida, a gente vai falar daqui a pouco nisso. Bom, enfim, então, com relação aos custos fixos, mais ou menos isso que você tem que ter em mente aí, que você pode gastar com isso, né? Bom, agora a parte de vida e prazer aqui, né? Estou mostrando aqui vou deixar aqui um diagrama aqui para vocês, né? Uma diagrama na forma de pizza aqui, para vocês entenderem como que fica dividida a receita de vocês. A parte de lazer e prazer, eu acho que é a parte que mais pega as pessoas e traz infelicidade com relação ao dinheiro e traz aquele pensamento que dinheiro é uma coisa ruim, porque você não consegue gastar com essa parte. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi alguém que tem prazer de pagar um aluguel. Prazer, às vezes, de pagar uma viagem, talvez, e curtir essa viagem, né? Mas prazer de pagar aluguel, pagar conta de água, conta de luz. Pô, eu não conheço ninguém que gosta de fazer isso, né? Mas a gente tem que fazer, obviamente, não tem como a gente fugir, a não ser que você seja aí um herdeiro, né? Mas, no geral, o quê? O ideal, uma quantia que a gente acredita que você vai poder desfrutar um pouquinho da vida, ter experiências legais na vida, é o quê? 20% da receita de vocês está destinada aí por mês para gastar com o que gosta, né? Eu não estou falando aqui de você, esses 20% eu vou pegar e eu vou torrar tudo ele com uma coisa só. Não, vocês vão ter que saber primeiro o que vocês gostam. Às vezes você não sabe disso, mas você não sabe o que você não gosta. Ficou meio complicado agora, né? Mas é mais ou menos isso, vocês vão ter que listar aí o que é preferencial para a vida de vocês, o que vocês gostam de fazer nos momentos livres, né? Afinal, a vida não pode ser talhada só em pagar contas. Então, a gente acredita que 20% ou mais, dependendo do seu estilo de vida, podem ser destinados justamente para esses gastos. Aí você vai pegar e vai gastar com o que quiser mesmo. O casal pode separar alguma parte para gasto individual e o restante torrar com tudo que dê prazer e experiências legais para vocês. E 20% que a gente acredita que tem que ser ali a parte de investimento, de 15% a 20%. Né? Mas eu vou investir para nunca gastar? Não, você vai investir, por exemplo, um objetivo de aposentadoria mais cedo do casal. Quem sabe vocês planejarem se aposentarem antes aí, para não depender do INSS, que eu acredito que vai ser uma furada no final aí daqui a alguns anos, né? Então, pode ter um objetivo desse e o outro objetivo, 10%, por exemplo, para viajar no ano que vem, para comprar um carro novo, para trocar a mobília da casa. Algum objetivo que o casal tenha em mente que vai fazer sentido para eles aí num médio prazo, por exemplo. Então, os investimentos, além de você formar uma reserva de emergência, que é para os imprevistos, você vai conseguir aí conquistar mais coisas e sentir mais prazer na vida. Então você vai ter ali praticamente, se você reparar que é praticamente 40% aqui, gastos com prazer e investimento, para você gastar com aquilo que te dá na verdade prazer, de segurança, né?
Então não é aquele negócio só economizar, economize o máximo que você quiser, que você puder. Não é assim. A gente quer ensinar vocês aqui a gastar, afinal é gostoso gastar. Isso aí não tem problema em dizer isso. O problema é quando não existe um planejamento financeiro e você não tem a mínima ideia de que você pode ou não pode gastar. Até mesmo para você ter um objetivo de vida com o seu trabalho, por exemplo, com a sua empresa. Eu quero crescer minha renda, que eu acho que todo mundo tem que ter em mente isso. Então, para você crescer sua renda, você tem que ter um planejamento financeiro. Senão, por exemplo, você lá ganha 10 mil, aí sobe para 15 mil a receita da casa. E aí o que vocês fazem? Já usa esse 15 mil para preencher já com conta fixa, já vai aumentar, vai mudar de casa, já vai trocar de carro. E aí continua aquele mesmo ciclo de apertado. Então, o importante é ter um planejamento financeiro. Mais ou menos planejamento financeiro, isso que eu falei, é sobre dividir as caixinhas das despesas e ter a receita aí consolidada do casal para vocês conseguirem aí entenderem até onde vocês podem ir, certo? Agora vamos para a próxima parte aqui do nosso vídeo. Existe um ciclo, vicioso de gasto com culpa, justamente porque você não entende primeiro, não tem um planejamento financeiro que a gente falou, não sabe qual que é, às vezes casal que não sabe a renda do outro, ou a pessoa que ainda não é casada, mas não sabe, não faz a mínima noção do como a renda dela está comprometida todos os meses e vai gastando conforme o cartão de crédito tem limite ali, Então isso aí dá muito problema. E aí o que? O desejo de comprar algo, ele existe em todo mundo, Estou mostrando aqui para vocês na minha tela, ó. O desejo de comprar algo legal vai fazer o quê? Que você gaste. Aí só que você gasta com um sentimento com culpa porque você já não conseguiu pagar talvez a fatura do cartão inteiro no mês passado, ou talvez você está no negativo no cheque especial, mas aquele momento ali, aquele êxtase, aquela adrenalina na hora de comprar fez mais sentido para você naquele momento. Aí depois o casal começa a se preocupar com as contas crescendo. Por quê? Chega um ponto que não adianta mais pagar a fatura parcial ou vai pedir empréstimo, já começa a ter um princípio de dívida, endividamento crítico. E aí descobre que o salário não é suficiente. Aí vocês começam a reclamar que o problema é o salário. Esse é o famoso ciclo do vício do gasto com culpa, quer dizer. Porque você começa a reclamar do salário constantemente e não faz nada para saber por que não está sobrando dinheiro no final do mês. E aí, por final aqui, volta o quê? Com o tempo vocês sabem que estão apertados, mas volta comprar por impulso. Porque afinal você merece, Você trabalha todos os dias da semana e merece ali o seu final de semana com lazer, aquele restaurante, visitar aí talvez alguma cidade aí no litoral. Então esse é o que eu chamo ciclo aqui na Fechena Azul, a gente fala o ciclo do gasto com culpa. Bom, mas como que a gente resolve isso, Esse ciclo de gasto com culpa? Esse ciclo ele resolve vocês entendendo que a gente chama aqui, tem um indicador, que é indicador de felicidade com dinheiro, o IFD. E o que é isso? Você entender como o dinheiro vai te trazer felicidade, por exemplo, você vai ter que listar, se você for casado, senta você com sua mulher, você com seu esposo e listem aquilo que vocês gostariam de fazer, independente do que vocês já gastam hoje. E se estiver fazendo alguma coisa e já gosta de fazer, tudo bem, mas você vai listar isso. Põe no papel, na planilha de uma maneira que você consiga enxergar isso com frequência, olhar para aquilo com frequência, para fazer sentido para você, talvez algum sacrifício que você tenha que fazer no curto prazo. Mas você vai ter que entender aquilo que você gosta de fazer. Pode parecer simples isso, mas as pessoas reclamam que não tem dinheiro para gastar com uma viagem, para comprar alguma coisa, porque não entenderam que aquilo é importante para elas. E não, por exemplo, um carro do ano que está comprometendo 30% aí só de parcela o seu orçamento. Então você tem que entender esses indicadores de felicidade com dinheiro. Ponha isso na cabeça sua, que você precisa entender aquilo que você gosta e dê prioridade para gastar com o que você gosta. Bom, você ter essa lista aí, agora você vai trabalhar o seu orçamento para isso e vai analisar lá no seu controle de gastos, Você vai ter que ter um controle de gastos, isso é obrigatório para todo mundo ter. Eu digo porque se você não controla os gastos, é impossível você ter um planejamento, Embora controle seja diferente de planejamento, mas eles se complementam. Você tem que ter algum app, alguma planilha, não precisa ser nada tão sofisticado assim. Você tem que simplesmente ter a disciplina de anotar os gastos e saber os custos fixos, pelo menos. Então, você sabendo isso, você vai trabalhar esses gastos para que você dê prioridade àquilo que você gosta. Você primeiro precisa saber o que você gosta. Você feito isso, você vai entender melhor o seu orçamento. Será que faz sentido a casa, o carro, ou talvez um empréstimo que foi feito para pagar dívida de cartão? Será que talvez eu ficar
ter alguns gastos de supermercado, por exemplo, né? Gasto com alimentação, que às vezes o gasto com o supermercado é um gasto que extravagante demais que a pessoa faz e nem sabe o que está fazendo, porque vai no supermercado sem planejar e começa a gastar muito. Então a gente identifica nas famílias que as principais coisas que fazem as pessoas deixarem de gastar com o que gosta é o quê? Casa, né? Moradia, carro e supermercado nesse caso, né? Alimentação, essas 3 coisas. Então vocês precisam aí saberem qual é o seu IFD, os seus indicadores de felicidade com o dinheiro, tá certo? A partir daí, você vai ter uma visão clara daquilo que você quer. E aí, aquela sensação de gastar sem culpa é muito melhor. Imagine no restaurante que você sabe que o ticket do restaurante lá é em torno de R$300 a refeição, por exemplo. É considerado um ticket razoavelmente alto, né, para os padrões de hoje em dia. Você vai gastar aquele momento prazer, você tem um jantar com a sua mulher lá, com seu esposo, você vai jantar legal, vai ser prazeroso, vai te dar uma experiência, né? Ou talvez ir ao litoral, naquela praia, ficar naquela casa no Airbnb que vocês viram lá, aquela casa bonitona, e vocês vão gastar isso aí com uma consciência, sem culpa, sem ficar depois remoendo aquilo, as parcelas que ficam aí por 10 meses aí, perdurando no orçamento de você. Então, com um pouquinho de esforço e planejamento, eu acho que vocês vão começar a gastar sem culpa aí dentro do relacionamento de vocês também. Eu fico por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei o prazer de responder. Se vocês precisarem, tiverem mais curiosidade também, segue a gente no Instagram, publicamos conteúdo lá com mais frequência ainda que aqui, para vocês aí terem uma vida rica a dois, entenderem que o dinheiro vai ser simplesmente relacionado à felicidade e não estresse, tristeza e desavença. Tá certo? Eu fico por aqui e até a próxima.